Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia Simone dos Santos da Costa e o tema da nossa aula de hoje é a independência do Brasil. Eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. O que a gente comemora no dia 7 de setembro? Isso mesmo, a independência do Brasil. E é sobre isso que nós vamos estar comentando na aula de hoje. Quando a gente pensa na independência do Brasil, geralmente a nossa memória fotográfica, ela nos remete a uma imagem que muitos livros didáticos, representam a independência do Brasil através desse quadro aqui. Esse quadro aqui, a gente tem aqui Dom Pedro, no centro aqui com sua espada estendida e ele diz assim, dependência ou morte. Esse quadro dá a sensação que o Brasil, o nosso país, estava em busca da sua independência através de uma guerra, mas não é exatamente isso que ocorreu na época. O Brasil não guerreou com nenhum outro país para conseguir a sua independência. Vamos colocar umas datas importantes, em ordem cronológica, para a gente poder entender como se deu a independência do Brasil. A gente tem lá em 1808 a vinda da corte portuguesa, juntamente com Dom João VI, para se instalar no Rio de Janeiro. A partir dessa vinda da corte, já começou-se algumas mudanças, tanto na parte econômica, cultural e administrativa do nosso país. Em 1815, Dom João, ele eleva a categoria do Brasil como Reino Unido de Portugal. Essas várias mudanças que começaram a ocorrer começou a causar muito incômodo em Portugal, Além de não ter o seu rei, morando no país, Portugal era administrado, por Dom João VI, ele aqui no Brasil. Então, Portugal começou a fazer várias exigências e não admitia, que essas mudanças ocorressem aqui no Brasil, Eles queriam a volta da corte portuguesa para a Portugal, E então, em 1820, começou uma revolução liberal do Porto. Essa revolução, ela era diretamente ligada à burguesia, que faziam várias exigências para a volta da família real para a capital Lisboa. E Dom João, com medo, de perder o trono, de perder o seu reinado em Portugal, ele decide voltar, a partir de 1821, para Portugal. Só que ele deixa como príncipe regente aqui Dom Pedro. E Dom Pedro fica aqui no Brasil com a sua família. E Dom João volta para lá. Só que chega lá em Portugal, eles percebem que está faltando alguém, E eles acabam não aceitando que o herdeiro do trono continuasse fora de lá. Eles queriam que todos tivessem voltado. E começam, assim, muitos atritos, muitos conflitos, de Portugal, exigindo que Dom Pedro também voltasse para lá. Aqui no Brasil, Dom Pedro, não queria voltar e ele teve vários apoios, de partidos, E surgiu o primeiro partido aqui no Brasil também. Ele teve o apoio de José Bonifácio e Dom Pedro, para tentar, amenizar essa situação, para ver o que eles poderiam fazer, José Bonifácio marcou uma reunião de emergência na sua fazenda, só que a sua fazenda ficava em São Paulo. E Dom Pedro morava no Rio de Janeiro. E daí se marcou essa reunião para eles tentarem, construir laços entre a elite mineira, a elite paulista e Dom Pedro I, para que essas elites apoiassem, começassem a dar o maior apoio para Dom Pedro. E daí, através dessa reunião de emergência, Dom Pedro sai do Rio de Janeiro e vai até São Paulo, só que esse trajeto era feito em cima de animais, e não eram cavalos, eram aquelas mulinhas,
que elas eram animais mais resistentes para se fazer esse trajeto. Conta a história que esse trajeto durava em torno de 3 a 4 dias. E Dom Pedro foi. Nesse período, chegou-se uma carta, né, vinda de Portugal, fazendo várias exigências, né, e dizendo que não tinha mais acordo, né, não tinha mais como. E essa carta chega nas mãos de José Bonifácio, né, mas Dom Pedro ainda não tinha chegado lá. O que José Bonifácio faz? Manda, né, um correspondente levar essa carta ao encontro de Dom Pedro I. E essa pessoa que ficou encarregada de levar essa carta encontrou-se, né, com Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. E Dom Pedro, ao ler essa carta, ele percebe, né, que não tem como mais, né, manter, manter conversas amigáveis com Portugal. E ali, né, ele ao meio perto do rio ali, ele, na verdade, a comitiva dele, geralmente conta a história que ele estava em torno de 4 a 5 pessoas somente, né? E Dom Pedro ali, lendo essa carta, vendo, né, todo o contexto dela, toda a importância dela, juntamente com um anexo, né, nessa carta vinda de Portugal, tinha uma carta, né, de José Bonifácio, dizendo, né, que não dava para adiar mais, né. Então, Dom Pedro, né, ele fala, né, se é para o bem da nação, né, independência ou morte. Mas, no contexto geral, né, voltando aqui ao nosso quadro, então a independência, que realmente a independência do Brasil ocorreu às margens do rio Ipiranga, né, só que somente, né, não estava todo, né, esse exército lá junto, né, vamos se dizer aí que juntamente com a pessoa responsável por levar essa carta até Dom Pedro, eles estavam aí em torno de 4 a 5 pessoas. E essas pessoas que estavam lá viu, né, esse marco importante que Dom Pedro deu, né, que ele fala independência ou morte. E essas pessoas depois que voltam, né, eles que transmitem a mensagem de como ocorreu a independência aqui do Brasil. Como conclusão, né, de todo esse processo que teve, né, o que a gente pode colocar de importante, né, para o Brasil? O Brasil conquistou com a independência uma autonomia administrativa e uma liberdade de comércio garantida, mas que para a maioria da população mais pobre, isso não fez muita diferença, porque não melhorava a condição de vida social da maioria da população. E sem contar, né, que a escravidão ainda estava com força total. Ok, alunos? Essa nossa aula de hoje foi um prazer estar aqui com vocês. E em breve estaremos com mais aulas aí para vocês entenderem melhor. Até mais!